Olá, bem-vindo a esta o Electric Talk dedicada ao tema das energias renováveis. A energia é decisiva para a prosperidade económica e, como tal, está na estratégia geopolítica dos países e dos blocos por eles formados. Conflitos militares e guerras económicas têm sido travadas para controlar as fontes de energia e o seu custo condiciona diretamente os preços dos bens e serviços, como temos visto, particularmente ao longo deste ano. Entretanto, a produção de energia através de fontes renováveis é o alicerce da estratégia de descarbonização e dos objetivos a que nos propusemos enquanto sociedade no Acordo de Paris. Libertar a produção de energia do petróleo, do gás e do carvão é uma necessidade imperiosa se queremos de facto reduzir ao mínimo as emissões nocivas para a atmosfera. Todavia, mesmo em Portugal, onde 60% da nossa produção de eletricidade já é feita através de fontes renováveis, com a energia da água e do vento a serem dominantes e a energia do sol ainda a uma grande distância, as primeiras com mais de 25% de cota e a última não chegando aos 10%, ainda estamos muito longe de poder aspirar à independência energética. Com esta conversa, vamos tentar perceber se é possível avançar mais depressa, se há tecnologias que podem aumentar a eficiência e até que ponto é possível que Portugal, para além de produzir toda a energia de que precisa, se possa tornar exportador de eletricidade verde e de outros produtos dela derivados. Temos connosco João Amaral, diretor-geral da Voltalia Portugal, que nos vai ajudar a encontrar, se não todas, pelo menos algumas das respostas a que procuramos. Olá João, obrigado por estares connosco. Olá Adelino, bom dia, obrigado. João, nunca estivemos tão preocupados com a energia, desde a sua origem, produção e até o seu custo e impacto nos preços. A energia tem finalmente a atenção que merece? A energia tem mais atenção do que aquela que vimos no passado, talvez não a atenção total que merece. E vem provavelmente desde os tempos da escola, desde os tempos da educação de cada um. À medida que vamos aprendendo e ouvindo falar na energia, ela está presente em praticamente tudo o que fazemos. É raro o momento em que é explicado com algum detalhe e para todo tipo de formações o que é 1 kWh, por exemplo. E acredito que muito da educação à volta da energia pode começar por aí. Começa por aí, no entendimento do que é energia, do que é potência, que é algo completamente diferente, interligado, mas diferente, e passa por aí uma educação à volta da energia. É este entendimento que uma grande parte da população não tem, e por isso, apesar de existir uma preocupação com o consumo da energia, a produção da energia, as origens da energia, e especialmente no momento atual em que vemos um disparar dos preços provocado pelo conflito que sabemos, esta preocupação existe, mas existe muito relacionada com uma questão de custo. E não tanto com uma questão de o que é a energia, como é que ela impacta as nossas vidas, o que é que nós devemos fazer para ter boas decisões no que diz respeito à utilização da energia ou às nossas escolhas, porque fazemos várias escolhas ligadas à energia. Portanto, talvez não tenha a atenção toda no que podemos falar do dia-a-dia de cada pessoa ou da educação que teve, terá muito pelo impacto custo, a preocupação que traz, falando se calhar a energia de forma mais ampla, quando tocamos nos combustíveis, que é o que as pessoas sentem efetivamente na carteira ao final de cada mês, com as variações que tivemos e há várias semanas que vimos incrementos muito significativos. Mas não achas, por exemplo, que as pessoas começam também a estar um bocadinho mais preocupadas sobre a origem da energia, preocuparem-se em usarem uma energia que é produzida sem emissões ou de baixas emissões? Não pensas que isso também já começa a ser notório, que as pessoas começam a preocupar com isso? Eu creio que sim, há um incremento. Acho que é claro, mesmo o sentimento perante as alterações climáticas e a ligação a energias que vêm de fonte não renovável, está em muitos discursos, está em muitas conversas. São diálogos em que as pessoas perguntam, mas como é que existe? Nós estamos a utilizar, efetivamente, aquilo que vejo na fatura são 50 ou 60, dependendo do produtor ou do comercializador, são 50, são 60, eu posso escolher melhor, há alguma opção completamente verde. Essa preocupação provavelmente estará lá, mas vem
possivelmente muito ligado ainda ao tema custo. Como é que nós podemos fazer crescer a produção de energia de fonte renovável em Portugal? E aqui o crescimento não é um crescimento, enfim, um incremento percentual anual, que isso tem vindo a ser feito, mas como é que, por exemplo, numa década nós podemos ter a aspiração de duplicar ou até triplicar a produção que temos? É um desafio grande e é um desafio porque envolve múltiplos atores. Não só os privados que vão procurar o investimento, há bastante procura por este tipo de investimento, mas também as entidades que regulamentam, os próprios municípios que têm que permitir com que os projetos aconteçam. Não há uma resposta única. Eu diria que a forma mais fácil de vermos esse problema é uma combinação de todos os intervenientes que podem investir e apostar nas energias renováveis para nós podermos incrementar, ir de encontro àquilo que o país necessita. E depois, dificilmente falaremos desta pergunta sem também atacar o problema do consumo propriamente dito, e é esse consumo que, existindo uma gestão adequada, ele vai possibilitar mais ou menos renováveis. O que é que eu posso dizer sobre isto de uma forma mais concreta? Nós temos sol, várias horas por ano. Eu costumo sempre falar no número de horas total do ano, as 8.760, acho que é um número importante a decorar. E em termos equivalentes, quer dizer, teremos 1.000 e tal horas de sol nestas 8.000, portanto é cerca de 20% do tempo, 20 e tal por cento do tempo, e haverá momentos em que não temos sol suficiente para produzir fotovoltaico, ou não teremos vento. Há duas formas, ou falaremos de eventualmente armazenamento, ou uma adaptação do consumo aos momentos da produção. E a frase que eu costumo também usar é: vamos comer cerejas quando é a época da cereja. E na energia, esse espírito é um pouco mais diário ou semanal, boas semanas de sol, boas semanas de vento, em que vamos provavelmente adaptar o consumo. Essa é uma parte fundamental para garantir que as renováveis têm alguma viabilidade. Isto implica adaptação do consumidor, naturalmente, e falando do consumidor, falando das famílias, para depois fazer crescer a energia renovável. A facilidade no licenciamento, o licenciamento dos grandes projetos, o acesso à rede é a maior dificuldade hoje em dia, portanto, os vários promotores, são dezenas, em Portugal, que querem fazer projetos de energia renovável, têm algumas dificuldades, e essas dificuldades vêm ou do excesso de pedidos, ou da dificuldade em licenciar, ou da diversidade. Um município tem uma forma de licenciar um projeto ligeiramente diferente de outro, ou taxas diferentes entre municípios, e tudo isto cria alguma complexidade. Depois também detalhes como a proteção da natureza, portanto não vamos colocar uma instalação onde vai haver uma agressão à natureza, portanto eles têm que ser uma simbiose perfeita com o que já existe no local. Portanto, são esses vários fatores que vão mexer ou não na nossa capacidade de aumentar a produção de renováveis, de aumentar a quantidade de projetos que existem de renováveis no país. E é possível, nós, quando falamos e analisamos a atividade de uma empresa como a Voltalia, estamos a falar de infraestruturas grandes, parques solares de dimensão muito significativa, mas é possível, por exemplo, através da descentralização da produção de energia, as empresas, por exemplo, darem um contributo para este conjunto, este mix energético renovável? Sim, eu até diria que é um contributo fundamental. E quando falamos da descentralizada, temos uma tendência natural a falar do fotovoltaico, cá em Portugal, porque noutros países também se fala um pouco do eólico. Portanto, é normal, mais no norte da Europa, vermos instalações industriais com o seu aerogerador e com a sua produção e autoconsumo para aerogeradores. Há uma limitação aqui na lei. Ela foi discutida há vários anos atrás, lembro-me inclusive de estar presente em algumas dessas discussões, e a limitação que existe para essas unidades, pelo menos na legislação, há uma legislação que se altera se a potência estiver acima de 1 megawatt, e na sua grossa maioria dos aerogeradores disponíveis no mercado para este tipo de escala são acima de 1 megawatt e, portanto, torna difícil. Portanto, temos a tendência a falar do solar fotovoltaico. E, portanto, a descentralizada é uma das contribuições que nós também vemos como fundamental. O solar fotovoltaico é extremamente modular, portanto, podemos ter uma instalação de 10, de 100, de 1000 kW, portanto, há aqui uma adaptabilidade muito fácil,
e depois haverá uma produção junto do consumidor, portanto, com menos perdas, é uma produção bastante flexível e não choca diretamente com um dos principais problemas ou entraves às renováveis em Portugal, que é a existência de capacidade para ligar o projeto. Portanto, como a rede em alguns locais, ou na sua grande maioria dos locais, não tem capacidade de receber novos projetos, a forma de poder investir na renovável ou fazê-la crescer é atrás, o que nós chamamos atrás do contador, colocando uma instalação fotovoltaica descentralizada e com autoconsumo. Se calhar só um pequeno detalhe que tem a ver com a remuneração possível daquela energia que o autoprodutor possa não utilizar, que é talvez um dos fatores que ainda hoje pode estar ainda por explorar. E aqui podemos não falar tanto das indústrias, mas os mais pequenos, nas indústrias há algumas soluções, mas talvez o segredo possa estar aí também. Um dos desafios ligados à aposta massificada de energia renovável, e que tu já referiste, é o seu armazenamento para resposta a períodos de menor produção, que naturalmente estão relacionados ou com a falta de água, menos sol, menos vento, mas também a momentos de maior procura e de maior necessidade de energia. Quais é que tu vês como as melhores formas de resolvermos este desafio? E já vi que do lado do consumo também podemos fazer algumas coisas. Sim, é verdade, mas não vamos conseguir mudar tudo do lado do consumo e mudar a mentalidade de dizer, por exemplo, alguém hoje não pode desligar as luzes em casa porque ou a eletricidade não existe ou está extremamente cara. Não é fácil, é mesmo irrealista. E, portanto, o armazenamento, a nossa capacidade de poder guardar a energia para utilizar mais tarde, e aqui sempre aquele detalhe normal, a energia é a eletricidade, portanto, aqui estamos a falar da eletricidade, é algo em tempo real. Portanto, nós vamos ligar a luz agora, a eletricidade necessária para esta lâmpada vai ter que ser produzida neste momento e, portanto, é em tempo real, só armazenando é que nós vamos poder utilizar mais tarde. As baterias vêm mudar muito o paradigma e há já várias instalações com pequenas baterias em consumidores domésticos ou empresariais, portanto, há já várias instalações. Na Europa, um domínio grande por parte do Reino Unido ou da Alemanha neste tipo de instalações. Aqui, quando olhamos para Portugal, vemos uma crescente procura, até pela dificuldade de remuneração dos excedentes do autoconsumo, por exemplo, que falávamos. É uma tecnologia que promete também quando nós falamos na química das baterias. E quando falamos de armazenamento, há várias formas de armazenamento. Armazenamento térmico, armazenamento químico, armazenamento potencial, que é o gravitacional, que é o que temos nas barragens, por exemplo. Há várias formas de armazenamento. A mais usada acaba por ser a bombagem que temos nas barragens. Portanto, fazemos a bombagem da água e com isso armazenamos uma energia potencial que pode ser turbinada num momento mais tarde. Mas à medida que queremos soluções mais flexíveis, temos aqui uma evolução para as baterias. As baterias são extremamente promissoras, o que me leva a dizer muitas vezes que nós entramos numa época da engenharia química. No passado, na década passada, talvez, muita engenharia elétrica, nas anteriores, talvez, engenharia civil. Agora estamos numa época da engenharia química e quase como estímulo a quem ouve, quem vê e pensa um pouco no futuro, muita engenharia de materiais, muita alteração da engenharia de materiais, muita alteração daquilo que são os processos químicos à volta das várias combinações de baterias e, portanto, tudo isto somado vai trazer bastantes mudanças para termos aqui um armazenamento mais capaz. Hoje em dia, portanto, resposta mais óbvia, aquilo que já temos é o armazenamento com a hídrica, aquilo que podemos ver como futuro é um armazenamento com baterias, com diferentes tecnologias de baterias, há muitas em estudo, e depois uma evolução também para começar a trazer o hidrogénio, porque é uma forma com uma flexibilidade ligeiramente diferente para o armazenamento. E só como nota final sobre esta pergunta, quando nós queremos aumentar a nossa capacidade de armazenamento com uma bateria, há linearidade, ou seja, nós vamos comprar uma bateria, precisando de armazenar 5, e se precisarmos de armazenar 10, vamos comprar 2 baterias. Portanto, há alguma linearidade. Se nós falarmos do hidrogénio como há uma conversão para um gás, ou eventualmente para um líquido,
nós vamos utilizar tanques, mas só temos um ou dois conversores. E, portanto, à medida que precisamos de armazenar mais capacidade, vamos juntando tanques, que tendencialmente vão ser mais baratos do que comprar packs que são praticamente sempre iguais. Portanto, o armazenamento com outras fontes, e uma barragem é igual, ou seja, depende da volumetria possível da barragem, ou seja, as baterias vão ser sempre muito lineares no investimento e isso vai fazê-las ser competitivas noutro tipo de negócio, provavelmente mais diferente do que o armazenamento em muito larga escala. E no que diz respeito a novas soluções tecnológicas aplicadas às renováveis, a evolução tem sido discreta. Sobretudo, achas que vai surgir, nos próximos anos vão surgir inovações que permitam aumentar significativamente a eficiência, por exemplo, dos painéis fotovoltaicos? Significativamente é a palavra-chave na pergunta, porque, em boa verdade, um aumento de 1, 2, 3% acaba sempre por ser significativo para os investimentos. Isto na lógica das grandes empresas, quando vão apostar num parque fotovoltaico e têm uma solução que lhes tem uma produção de mais 1, 2, 3, 4%, há um impacto muito direto no modelo de negócio. Portanto, isto já é significativo. Se olharmos à natureza do painel fotovoltaico, e há dias atrás via também um estudo que fazia comparação entre várias formas de geração de eletricidade, e fazer até comparação de formas de geração renovável com não renovável. E tocava precisamente em dados do fotovoltaico e usava dados de 2017. E nós, estando uns anos à frente, olhando para aquilo que era a realidade em 2017, falamos de um incremento de eficiência dos módulos fotovoltaicos na ordem dos 30%. Isto é fácil de explicar, que é muito significativo. Portanto, não falamos só aqui no modelo de negócio, é muito significativo. E é essa parte significativa que tem naturalmente um impacto real na capacidade de produção. Eu acho que podemos ver saltos tecnológicos, e vamos vê-los. Algumas tecnologias que estão prestes a chegar ao mercado de forma massificada vão trazer saltos, mas talvez não tão significativos como este que vimos entre 2017 e agora. João, há atualmente dois tipos de projetos em grande expansão e que têm sido bastante noticiados. Por um lado, os parques solares flutuantes, normalmente em águas calmas, não é? Águas tranquilas, e as eólicas offshore, e estamos a falar naturalmente em alto mar. Quais as vantagens e desvantagens destas diferentes tecnologias? Eu diria que uma das maiores vantagens está relacionada com a ocupação de espaço. Não utilizarmos o espaço em terra, não utilizarmos o espaço que eventualmente pode ser arável, aproveitado para a agricultura. Essa é uma das principais vantagens para ambos. Para a eólica offshore, para a grande eólica offshore, falamos também às vezes de impacto visual ou algum impacto sonoro. São preocupações que vemos noutros países, mais norte da Europa, não tanto em Portugal, mas diria as principais vantagens. Depois, partindo das tecnologias em dois, porque, como dizes e bem, uma vai estar instalada em águas um pouco mais calmas, um pouco, não totalmente, e eólica offshore em alto mar. Portanto, olhando ao flutuante e com a experiência que temos, dado termos ganho leilões em 2022 sobre a eólica, sobre o solar flutuante, fotovoltaica flutuante, vantagens com a gestão de temperatura, ou seja, normalmente os módulos fotovoltaicos são favorecidos por temperaturas mais baixas e quando estão próximos da água podem ser favorecidos com esse refrescamento natural da água, portanto é uma vantagem para a produção. Outra vantagem, para além da ocupação de espaço, que dizia, outra vantagem, a proximidade a alguns pontos que são pontos já de produção de energia, barragens onde já existem ligações à rede e que podem ser utilizadas para esse solar fotovoltaico flutuante. Outras vantagens estão relacionadas com a evaporação da água propriamente dita. Eu diria que são as principais. A forma como depois agrupamos os projetos para ter menos impacto às populações, para não impedir os desportos lúdicos, para não impedir as atividades de scooping, que são os aviões que vão buscar água para combater os incêndios, são também preocupações para quem desenvolve um projeto desta natureza. Portanto, fazem parte das condições ou das eventuais restrições à localização de um projeto de solar fotovoltaico flutuante. Outro grande detalhe
tem a ver com a altura da água, nessa determinada barragem, porque nós, quando temos um solar fotovoltaico flutuante, há variações da altura da água e podemos até estar numa condição, em alguns momentos, em que os próprios painéis vão ao fundo, vão tocar em terra firme, porque as barragens não estão à sua capacidade ou estão muito abaixo e é de facto o que também temos visto recentemente. Olhando ao offshore, ao eólico offshore, e Portugal tem a característica de também falar de eólico offshore flutuante. Portanto, as 3 grandes turbinas que neste momento existem no norte do país são flutuantes, são porque a nossa costa dificilmente permite a existência de fundações que estão assentes no solo submarino e que permitem com que as turbinas estejam completamente estáveis. Falamos de eólico offshore flutuante e que é um desafio. Portanto, para além destas grandes vantagens, são turbinas normalmente muito maiores, com muito mais potência e, portanto, que vão produzir muito mais eletricidade, além da vantagem natural que o vento no mar é normalmente muito melhor do que aquele que encontramos em terra, portanto, onshore. E é isso que viabiliza os negócios. Portanto, provavelmente, voltando àquele mote das horas equivalentes, não falamos na ordem das 2.000 para o fotovoltaico, falamos cá na ordem das 3.000, 3.500, em casos muitíssimo bons 4.000, em eólica que está em terra, eólica que está no mar, provavelmente já falaremos entre 5.000 a 6.000. Portanto, é um incremento da capacidade, do fator de capacidade muito grande e é por isso que pode eventualmente desafiar que se faça eólica offshore. Uma das questões que também por vezes surge quando falamos da real sustentabilidade das infraestruturas das energias renováveis está relacionada com a reciclagem e o reaproveitamento de equipamentos obsoletos. O que é que acontece aos painéis fotovoltaicos na duração da sua vida útil e se é possível e de como é que se processa, no fundo, uma atualização de um parque solar que, entretanto, já tem umas décadas de utilização? Nós temos estado particularmente ativos nesse campo, não só na procura de soluções de reciclagem. A reciclagem não é ainda tão ampla como nós gostaríamos. Já existem várias soluções, o aproveitamento dos módulos vem muito à base do vidro que existe, e o vidro tem sido um componente que tem aumentado de custo no mercado e, portanto, há uma procura e isto fomenta a reciclagem. Portanto, a reciclagem é também sempre catapultada pela subida das matérias-primas. Nós buscamos essas soluções e existe alguma capacidade de reciclagem dos módulos fotovoltaicos, o próprio alumínio também que compõe, alguma prata. Portanto, esses materiais são normalmente reciclados, pode haver alguma procura. Podemos crescer naquilo que é a reciclagem dos módulos, mas eu não diria que é o principal componente neste momento alvo de reciclagem e reaproveitamento. Eu falaria provavelmente nos inversores, portanto, a conversão da energia que é produzida pelo módulo fotovoltaico, que vem em corrente contínua, portanto, como aos nossos telemóveis ou o teu tablet aí, que estão em corrente contínua, portanto, tem uma bateria, tem um polo positivo e um polo negativo. Nós temos que converter isso para corrente alternada, que é o que utilizamos nas tomadas aqui, nas tomadas nas nossas casas. São esses equipamentos que normalmente têm um período de vida mais pequeno do que o período de vida que se espera para os módulos fotovoltaicos. Qual é que é o período de vida desses equipamentos? Dependendo do tipo de condições, portanto, temperaturas, mas podemos estar a falar entre 10 a 20 anos, portanto, há aqui uma janela muito grande. E os painéis cerca de 25, 30 anos. Pode haver uma necessidade de substituição desse equipamento. Nós fizemos recentemente uma atividade de recuperação e, passando aqui o termo em inglês, revamping, de alguns inversores, onde olhamos precisamente à recuperação dos equipamentos antigos para poder fazer algumas reparações em equipamentos similares, ou seja, colocam-se equipamentos novos, recuperam-se os antigos, faz-se um tratamento e a partir desse tratamento nós tentamos estender a vida útil de componentes que faziam parte de um equipamento. Pois. E, portanto, com isto trazendo mais sustentabilidade e trazendo a perspectiva da reciclagem e reutilização.
Um dos aspectos que acho muito interessante nos projetos da Voltalia é a preocupação em ter sempre um impacto positivo nas populações das áreas de implementação dos projetos. Podes falar-nos um bocadinho sobre isso? Posso-te falar um pouco disso, e eu diria que também um dos comentários principais que temos internamente é que não é só falar do impacto local, é fazer. Vemos muitas preocupações, muitas imagens, muitas fotografias, as frases que hoje em dia se tornaram relativamente vulgares da preocupação com o impacto local. Nós procuramos fazê-lo. Divulgamos também, não vou dizer o contrário, se forem ao nosso site vão encontrar lá algumas evidências visuais, algumas fotos, mas mais do que isso é fazer efetivamente o impacto. E sempre que lançamos um projeto, vamos à procura daquilo que são os maiores desafios das comunidades locais. Dando aqui um dos exemplos maiores que tivemos, não foi ainda em Portugal, porque estamos agora a começar com os nossos projetos de larga escala. No Brasil, um dos locais onde estivemos, encontramos problemas com a saúde oral da população. O nosso investimento foi imediatamente para aí. Porque nós sabemos que se conseguirmos reter as pessoas no local, se as conseguimos capacitar também tecnicamente, nós vamos encontrar a mão de obra, vamos permitir às pessoas que não saiam dos locais onde se sentem bem para ir procurar emprego numa grande cidade. E como normalmente este tipo de investimentos surge sempre afastado das grandes cidades, acreditamos que isso é uma grande forma de ter impacto local. Vivemos isso, portanto, mais do que falar disso, nós vivemos disso. Eu acredito que até falamos menos do que vivemos ou colocamos em prática. Alguns estudos que me parecem interessantes e sólidos em termos científicos indicam que, mesmo em 2050, as renováveis ainda vão representar apenas 30% de toda a energia produzida. Estes números nunca te desanimam, porque tu certamente conheces-los até se calhar melhor do que eu. Achas que vamos conseguir fazer melhor do que isto? Eu espero, por nós e por todos, e acredito que é um pensamento e é uma expressão muito humana ao dizê-lo. Espero bem que consigamos fazer muito melhor do que isso. E aqui recordar, portanto, quando falamos de energia, nós não falamos só de eletricidade, nós falamos de toda a energia que utilizamos. Em combustíveis, há alguns setores onde vai ser francamente difícil substituir a utilização. A aviação é um exemplo, mas ainda há pouco tempo, em discussão com pessoas do setor da aviação, é possível trazer alguns componentes adicionais ao fabrico dos combustíveis com uma redução muito significativa de CO2. E, portanto, esta transição para o renovável pode não ser tudo, e aqui falamos também na complementaridade em que nós vamos ter de tecnologias que ainda vão ser chamadas tecnologias a combustão, mas cuja origem do combustível é uma origem francamente mais limpa, onde a engenharia química já conseguiu fazer aqui algumas alterações que são fundamentais para termos um combustível que, apesar de ter emissões, vão ser emissões de uma origem sintética e que envolveu a captura de CO2. Portanto, vamos capturar CO2, vamos embebê-lo e transformá-lo num combustível, portanto, exatamente o processo inverso, e dessa forma caminhar mais para a parte renovável e transformar esse número que francamente acho baixo. Deixamos para o fim uma questão mais pessoal, que também é comum aqui nas nossas Electric Talks. Enquanto cidadão, que medidas é que tomas na tua vida para promover a sustentabilidade? Eu vou a coisas muito específicas é um somatório de pequenos detalhes que eu faço. A nível elétrico, por exemplo, consumo, acho que o consumo é fundamental. Tocar no consumo, ver a forma como nós olhamos ao consumo. A nível elétrico, dei esse passo para o fotovoltaico há muitos anos atrás e tenho a capacidade de acumular alguma energia, o que me permite naturalmente baixar os custos. Nesta altura é muitíssimo favorável, mas também trazer uma redução das emissões e, portanto, contribuindo para a sustentabilidade. Mas eu diria que é especialmente no consumo e não na capacidade de produção, neste caso de energia, que eu tento atuar. E é o consumo quando não uso papel, é o consumo quando procuro andar a pé, é o consumo precisamente de tudo aquilo que nós sabemos que pode eventualmente ser desnecessário.
Nós vivemos com várias coisas que, se nos questionarmos efetivamente se precisamos delas no nosso dia-a-dia e se tentarmos viver sem elas 1 ou 2 dias, às vezes vamos perceber que podem não ser assim tão fundamentais. E uma forma de aprender isso, e quando se viaja de uma forma mais regular, é quando nos esquecemos de qualquer coisa. E nos esquecemos de qualquer coisa e vamos-nos a perceber que eu esqueci-me desta peça, ou não te consigo dar um exemplo da última vez que me esqueci de alguma coisa, porque tenho feito este exercício de me focar no fundamental, esquecemos e percebemos que ela de facto não é necessária. E esse é um contributo muito grande à sustentabilidade. Portanto, esqueço-me do bloco de notas, mas na verdade se calhar não preciso dele porque vou tomar notas no telemóvel ou vou tomar notas no computador. E portanto, da mesma forma como tu estás aí com um equipamento digital e que te permite poupar papel, eu acho que são esses contributos, esses pequeninos passos, uma somatória de passos que nos vai trazer mais sustentabilidade e mais equilíbrio e menos consumo. Muito obrigado, João, foi um prazer estar contigo a falar sobre estes importantes temas. Até breve, voltamos dentro de muito pouco tempo com mais um Electric Talk.